Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Edila, Edlla. Sou a professora de ciências. E hoje eu gostaria de falar para vocês, sejam bem-vindos à nossa aula de ciência. Vocês estão prontos para serem cientistas? Já coloquei até o meu jaleco, porque a nossa lição de hoje são as células. Então, o que é uma célula? Uma célula é a menor parte viva de todos os organismos vivos. Vocês conseguem imaginar o que é uma célula? Uma célula é tão pequenininha que cabe quase 10 mil células na pontinha de um alfinete. A célula é muito pequena. A gente pode comparar a célula como peças de um quebra-cabeça, que a gente vai juntando até formar o desenho que a gente vê no final, que é um grande quebra-cabeça, uma grande imagem. Então, as células são, cada pecinha daquela representa uma célula do nosso corpo e do corpo de todos os organismos vivos. A primeira vez que a palavra célula surgiu foi em 1965, por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Ele percebeu, analisando um corte, ele cortou uma cortiça, que é uma rolha bem fininha, colocou no microscópio, que não era tão avançado para aquela época, e ele viu pequenas câmaras, e aí ele chamou de célula, que significa câmara em latim. E hoje o termo célula a gente já conhece, que são pequenas estruturas que formam uma estrutura geral, que formam um corpo geral. Então, as estruturas básicas de uma célula são as quais? Uma membrana celular, que é tipo uma película que envolve a célula, né? Ela é semipermeável, então ela permite que entre alguns elementos dentro da célula para essa célula sobreviver. Tem o citoplasma, que é o líquido que fica dentro da célula, que ela fica parecendo uma gelatina. O núcleo celular, que é uma das partes mais importantes da nossa célula, que é onde guarda o nosso material genético. E as organelas, que são responsáveis por fazer as várias funções que a célula faz, como respirar, se alimentar, se reproduzir. Então, todos os seres vivos são formados por células. Para vocês terem uma ideia, os seres humanos eles são formados por mais de 50 trilhões de células. O nosso corpo tem mais de 50 trilhões de células. E essas células, elas podem formar indivíduos. Uma única célula vai formar um indivíduo que a gente chama de seres unicelulares, porque uma única célula vai ser responsável por todas as funções desse organismo. Comer, fazer xixi, por exemplo, a célula vai fazer todas essas funções. E quais são uns exemplos que a gente pode pensar? As bactérias, né? Que é essa sujeirinha que a gente fica na mão que a gente tem que limpar sempre, não é vírus, tá bom, pessoal? Bactéria. Protozoários, que são outros bichinhos também muito pequenininhos, minúsculos, que a gente não consegue ver a olho nu. Algumas algas também são unicelulares, esse lodinho que a gente vê. Tem uns menores ainda, que são organismos unicelulares. E os organismos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, por várias células, começando em 2 células, né? Até, como eu falei, mais de 50 trilhões no caso dos seres humanos. E aí, quem são esses indivíduos? São os animais em geral, né? Que nós, seres humanos, também somos animais, tá bom? Então, a gente somos seres pluricelulares. Os fungos também são pluricelulares, apesar de também ter fungos unicelulares. E as plantas, que também são organismos vegetais no geral, são seres pluricelulares. E todas as células, elas exercem funções, né? Como respirar, comer, se reproduzir, se defender. E elas podem se dividir em funções específicas. Por exemplo, as células de respiração podem ficar todas juntinhas para fazer só a respiração. E esses conjuntos de células vão formar um outro elemento que a gente vai conhecer mais para frente. Então, resumo da nossa aula de hoje. O que são células? É a menor parte, a menor parte viva de todo indivíduo vivo, tá? E elas são divididas em unicelulares, que são organismos que funcionam com apenas uma célula, e pluricelulares, que são organismos que funcionam com mais de uma célula. Então, pessoal, a nossa aula de hoje acabou. Eu espero vocês na próxima aula, que a gente vai falar sobre uma coisa muito maior, que são os níveis de organização dos seres vivos. A gente vai começar dessa célula que a gente aprendeu hoje e vai até o nosso lindo planeta, tá bom? Até mais!